Bom dia, na aula de hoje vamos tratar sobre o modelo de redação para a prova do Colune da Universidade Federal de Viçosa. E para isso vamos recorrer ao modelo de redação da prova de 2018. A proposta de redação ela aparece em uma folha como essa daqui, e é muito importante nós ficarmos atentos a cada detalhe, a cada instrução apresentada pela prova. Vamos começar identificando os comandos da prova. O primeiro comando da prova é o seguinte: leia os textos e faça o que se pede. Então, o primeiro passo para uma boa redação é ler os textos e fazer exatamente aquilo que a prova pede. Uma dica importante ao fazer a leitura do texto é tomar notas. Anotar junto da prova todas aquelas informações que a gente acha relevantes no texto. Vamos observar o texto 1, que é essa fotografia. Quais são as informações que nós podemos tirar dela? Nesse texto, nós podemos identificar uma mulher negra, cujo rosto, pescoço trazem marcas da passagem do tempo, como rugas, linhas de expressão. Ela apresenta um sorriso contido. É uma mulher que gosta de usar roupas coloridas, o que é um sinal de alegria. Todas essas informações elas são importantes quando a gente analisa esse texto, quando a gente analisa essa fotografia. Após a leitura do texto 1, passamos então ao texto 2. Conceição Evaristo nasceu numa favela da zona sul de Belo Horizonte. Teve que conciliar os estudos com o trabalho como empregada doméstica até concluir o curso normal em 1971, já aos 25 anos. Mudou-se então para o Rio de Janeiro, onde passou em um concurso público para o magistério e estudou letras na UFRJ. Na década de 80, entrou em contato com o grupo Quilomiús. Estreou na literatura em 1990, com obras publicadas na série Cadernos Negros, publicada pela organização. É mestra em literatura brasileira pela PUC-Rio e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Suas obras, em especial o romance Ponciar Vicêncio, de 2003, abordam temas como a discriminação racial, de gênero e de classe. A obra foi traduzida para o inglês e publicada nos Estados Unidos em 2007. Quais são as informações mais importantes aqui? Observemos. O texto 2 apresenta um caráter biográfico, apresentando as principais informações sobre a vida da escritora Conceição Evaristo. E que informações são essas? Que ela nasceu numa favela na zona sul de Belo Horizonte, conciliou estudos com trabalho, foi para o Rio de Janeiro, passou em um concurso público, estudou letras, fez parte do grupo Quilombo Hoje, continuou estudando, fez mestrado, doutorado, e a sua literatura aborda temas como a discriminação racial, de gênero e de classe. Ok? Passamos então ao texto 3. Dos últimos tempos na favela, os tiroteios aconteciam com frequência e a qualquer hora. Os componentes dos grupos rivais brigavam para garantir seus espaços e freguesias. Havia ainda um confronto constante com os policiais que invadiam a área. O irmão de Zaita liderava o grupo mais novo, entretanto, o mais armado. A área perto de sua casa ele queria só para si. O barulho seco de balas se misturava à algazarra infantil. As crianças obedeciam à recomendação de não brincarem longe de casa, mas às vezes se distraíam, e então não experimentavam somente as balas adocicadas, suaves que derretiam na boca, mas ainda aquelas que lhes dissolviam a vida. O texto 3 apresenta o dia a dia da favela, desde as relações entre os grupos rivais, a relação com a polícia e até mesmo essa relação entre o barulho das balas, dos tiros, com as crianças brincando, sendo que essas crianças muitas vezes são alvejadas por esses tiros. 10 de maio fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável! Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidade de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disto, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o senhor Kubitschek e o senhor Ademar de Barros. Agora, falar para mim que sou uma pobre lixeira? Não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome.
A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. No texto 4, duas ideias são aqui importantes. A primeira delas é retratar como as pessoas de fora entendem a vida na favela. Observe no texto. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidade de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Essa é a maneira de como as pessoas de fora entendem a favela. E o outro ponto é indicar qual é o papel dos políticos em relação às pessoas das favelas, e além disso ela reflete sobre quem deveriam ser os nossos políticos, sobre quem deveria estar à frente do país. Observem aqui. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Texto 5. Às 8h30 da noite, eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. No texto 5, a autora reflete sobre o seu lugar no mundo. Observe aqui o paralelo entre a cidade e a favela. Na cidade, ela diz que ter a impressão que está numa sala de visitas. Na favela, por sua vez, ela tem a impressão que é um objeto fora de uso, ou seja, de alguém que não serve para nada. Observe ainda como ela escreve veludos e cetim, que é uma forma de tentar reproduzir a maneira como as pessoas da favela pronunciam essas palavras. Após uma leitura atenta dos textos motivadores, vamos agora ao comando da redação. A partir da leitura dos textos motivadores, redige uma entrevista com Conceição Evaristo para ser publicada no site do CAP Colune, abordando as semelhanças e as diferenças entre as favelas do passado e as atuais. Para tanto, faça uma breve apresentação da referida autora e elabore no mínimo 3 perguntas com suas respectivas respostas. Seu texto deve ter entre 25 e 30 linhas. Vamos agora compreender quais são as características do texto que você deve produzir. A primeira delas, o gênero textual é uma entrevista. Uma entrevista que vai ser publicada em um site. O entrevistado é a Conceição Evaristo, a escritora. E o tema, as semelhanças e as diferenças entre as favelas do passado e as atuais. Ou seja, a entrevista que você deve escrever deve contemplar essas informações aqui. Se as perguntas que você elaborar, assim como as suas respostas, não fizerem menção às diferenças entre as favelas do passado e as de hoje, você vai ser prejudicado no seu texto. Além disso, outros elementos são importantes. Você deve fazer uma breve apresentação da autora, ou seja, apresentar a sua biografia em um texto curto, que vem antes da própria entrevista, e o seu texto total não deve ter menos de 25 linhas e nem mais do que 30. Vamos agora compreender como deve ser o passo a passo para você elaborar a sua entrevista. O primeiro ponto é escrever uma breve apresentação da autora, que deve ser feita da seguinte maneira. Nesta parte, deve-se apresentar a personalidade e o histórico de vida da escritora Conceição Evaristo. Você pode comentar os hábitos, o percurso profissional e acontecimentos importantes na vida da autora. Para esta apresentação, deve-se usar principalmente os textos 1 e 2. Uma sugestão para esse momento do texto é escrever um texto mais ou menos assim. Nesta semana, a nossa entrevistada é a escritora mineira Conceição Evaristo. Evaristo nasceu em uma favela da zona sul de Belo Horizonte e trabalhou como empregada doméstica até 1971, quando aos 25 anos concluiu o curso normal. Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde cursou a Faculdade de Letras. Posteriormente, fez o seu mestrado e doutorado. Os seus livros tratam de temas como discriminação racial, de gênero e de classe. Após escrever o texto com a apresentação da vida da autora,
chegou o momento de elaborarmos a entrevista. Mas antes, vamos relembrar como deve ser uma entrevista. O gênero entrevista possui a função social de difundir o conhecimento, formar opinião e favorecer um posicionamento crítico da sociedade em relação ao tema. Na entrevista, predomina o discurso direto, ou seja, as palavras do entrevistado e do entrevistador são transcritas de maneira fidedigna, ou seja, com fidelidade. No caso dessa redação, não se trata de uma entrevista real, mas de imaginar uma possível entrevista com perguntas e respostas a partir dos textos presentes na proposta. Importante: para que o candidato não seja prejudicado por descumprir a proposta da redação, ele deve estar atento ao tema, às semelhanças e às diferenças entre as favelas do passado e as atuais. Agora chegou o momento mais importante da nossa redação. Nós temos que retornar os textos para poder imaginar as possíveis perguntas e as possíveis respostas, levando sempre em consideração o tema. Essa diferença entre as favelas do passado e as do presente, entre as favelas do passado e as atuais. Vamos então voltar ao texto 3. O texto 3 fala sobre o dia a dia da favela, sobre os grupos rivais, a relação com a polícia, a vida das crianças. Pensemos então, quais são as possíveis perguntas que eu posso fazer tendo em vista esse texto? A partir do texto 3, que trata sobre o dia a dia da favela, eu posso fazer perguntas como as seguintes. Na sua experiência, a violência praticada nas favelas mudou ao longo dos últimos anos? Ou então, para você, que experiência seria mais difícil? Crescer em uma favela há 40 anos ou atualmente? O texto 4, por sua vez, ele mostra como as pessoas de fora entendem a favela ou a compreendem e também trata um pouquinho sobre a responsabilidade dos políticos. A partir desse texto, eu posso fazer perguntas como as seguintes. A relação entre a polícia e os moradores das favelas nem sempre é boa. Para você, essa relação tem melhorado ao longo dos anos? Ou então, é possível dizer que os políticos atualmente têm sido mais atuantes na resolução dos problemas sociais nas favelas? Por fim, temos que voltar também ao texto 5. O texto 5 fala sobre o seu lugar no mundo. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso. Que perguntas que esse texto pode nos evocar? Eu posso fazer perguntas como as seguintes. Você relata em um dos seus livros que o odor da favela parecia uma mistura de excremento e barro podre. Para você, essa realidade mudou? Ou então, segundo a sua experiência de vida, o morador da favela ainda experimenta a sensação de viver em um quarto de despejo? Vale lembrar que essas são apenas sugestões. Você tem inteira liberdade para poder criar as suas próprias perguntas. O importante é se lembrar que cada pergunta deve tratar do tema, que é a favela do passado e a favela do presente, e não só criar as perguntas, mas também as respostas possíveis, inspiradas pelos próprios textos da autora. Fizemos então um percurso para entendermos a estrutura da prova de redação do Conune. Agora é a sua vez. Boa redação!